James Carville foi o marqueteiro de Bill Clinton na eleição de 1992 nos Estados Unidos. Carville se tornou famoso pela vitória e por uma frase: "É a economia, estúpido". Se Carville tivesse acompanhado esta eleição municipal no Brasil, poderia responder: "É o dinheiro, estúpido". Não só em espécie. Variantes como teoria da prosperidade e empreendedorismo também atiçam a porção cada vez mais desejada pelos humanos. O bolso, a bolsa. E o dinheiro, no caso, não é o da economia com 6,6%, a menor taxa de desemprego da série histórica. É, no caso, o dinheiro que fareja e é farejado pelos votos. Em janeiro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou: Bolsonaro, tentando a reeleição, custou ao país 300 bilhões de reais do dinheiro público. Como óbvio, boa parte disso se viu aos interesses políticos partidários do que chamam de, aspas, centrão. Fim da eleição agora, políticos e manchetes ecoam: o centrão venceu as eleições. A polarização perdeu força para o centro. Mas não é centro, ou é muito pouco centro. É a direita sendo abduzida pela extrema-direita. Grande fatia do que chamam de centro, do que dizem ser centro, é a direita. E a extrema-direita, também fascistas, neonazistas e etc. Fato é que centenas de bilhões de reais controlados e distribuídos pela direita e seus extremos fortaleceram um dos polos da polarização. Essa polarização que teria subitamente evaporado depois da abertura das urnas. A expressão centrão oculta também o avanço militar e de seus braços, policiais, forças de segurança, aos borbotões nas urnas. Exemplos: em Foz do Iguaçu, eleito prefeito o general Silva e Luna. Em Porto Alegre, a tenente-coronel Bettina Worm é candidata a vice do prefeito Sebastião Melo. São Paulo, a mais rica e poderosa capital do país. O vice de Ricardo Nunes é um coronel da PM, como é ou foi vice de Pablo Marçal. Chequem listas de militares e que tais eleitos país afora e se surpreendam. Nessa toada, esqueceram, também em 2024, o Congresso usurpou poderes do Executivo, o poder de executar o orçamento. 49,2 bilhões de reais, um quarto do total dos gastos não obrigatórios, foram manejados pelo Congresso e não pelo Executivo, como deve ser. Não apenas aí, mas também aí a longa mão do polo da direita e seus extremos. Mais carinhosa e acriticamente do que o habitual, agora abrigados na fofura da definição centrão, centro, moderados. Um dos motivos para tanta fofura. 2026 está logo aí, e primeiro é o verbo. Acriticamente, as palavras vão criando espaço, ambiente, aplanando o caminho para a candidatura de centro, moderada. Não por acaso, do outro lado, também o PT de Lula rifou candidaturas para abrir espaços e ambiente. Usa-se a expressão centrão como se fosse o velho centrão. Não é, é o centrão 4.0. Cevado nos algoritmos sem controle algum, mais feroz e não só. Cevado também pela grossíssima corrupção, a dos últimos anos, tornada oficial e, essa sim, jamais vista. Corrupção embutida no orçamento secreto. Orçamento que, por seu secretismo, leito ideal para um rio de corrupção. Pela dimensão, um rio amazônico. Aguardemos o que sairá das investigações determinadas pelo ministro Flávio Dino e confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Estima-se que foram 94 bilhões de reais secretos desde 2020. Prefeitos e vereadores que receberam a dinheirama sabem quem está em cada uma das pontas deste segredo. De um lado, o deputado ou senador.
na Câmara de Arthur Lira e os seus, e no Senado de Alcolumbre e Pacheco. Do outro lado ou outra ponta, o prefeito, o vereador e o cabo eleitoral sedento por azeite. Mais de 2.000 prefeitos foram reeleitos. É o azeite, é o dinheiro. O fundo partidário de 4.961 bilhões de reais é dinheiro oficial do orçamento, diferente dos estimados quase 100 bilhões de reais dos anos de orçamentos secretos. Bilhões secretos que vieram construindo as máquinas agora vitoriosas nas urnas. Para você, amiga e amigo, ter uma ideia, fundo partidário é distribuído de acordo com o tamanho da bancada federal de cada partido. Somados, o PL, União Brasil, PP, Republicanos e MDB tiveram 2.589 bilhões de reais para gastar nesta eleição. Isso é a metade e mais um pouco dos quase 5 bilhões de reais para 29 partidos. O PSOL, partido de Guilherme Boulos, teve para gastar no Brasil todo 126 milhões. Ou seja, 20 vezes menos do que essa fatia citada do dito Centrão. Com 2,56% do fundo partidário, o PSOL elegeu 80 vereadores. O PT, que optou por mais alianças e menos candidaturas próprias, elegeu 3.118 vereadores. Tinha 182 prefeituras, agora tem 251. E disputa mais 12 no segundo turno. Pelo tamanho da sua bancada na Câmara, o PT teve a segunda maior dotação do fundo partidário, 619 milhões de reais. O PSD de Kassab ganhou 878 prefeituras. Foi o campeão. O MDB, 847. E o PP fez 743 prefeitos. Em relação às pontes para as futuras bancadas, as de 2026, e a dinheirama que agora elegeu prefeitos e vereadores, inclua-se outros 34 bilhões e 900 milhões de reais. Os bilhões das tais emendas parlamentares impositivas. É o Congresso usurpando do Executivo o poder de executar o orçamento. Para 2025, antevéspera da eleição de presidente, governos e legislativos, a dotação para emendas parlamentares impositivas é de 38,9 bilhões de reais. Seguindo o rastro de tanto dinheiro, de tantos bilhões, James Carville diria para seus assessores: é o dinheiro, estúpidos. Não é obra do acaso o discurso de Pablo Marçal. Nem os 21% de abstenção em São Paulo. 2,5 milhões de eleitores não foram às urnas. Isso é mais do que a votação individual de Nunes e de Boulos. Deixando as cafajestadas e banditismo para parágrafos mais adiante. Pablo Marçal vende para os seus uma ideia: esqueça o Estado e o sistema. Seja, como ele, Marçal, um empreendedor. Faça você mesmo o dinheiro. Se precisar enganar e roubar o dinheiro de idosos ou iludir otários, ok, são detalhes. Mas sigamos em São Paulo, capital. A prefeitura e o dinheiro. Previstos 15 bilhões de reais para políticas públicas neste ano. A 4 de março, o UOL informava sobre obras na gestão Ricardo Nunes. Indícios de conluio, combinação de preços em 223 dos 307 contratos para obras emergenciais. O valor contratado, então, já somava 4,3 bilhões de reais. E o Ministério Público Estadual já havia aberto 57 investigações. No que darão tais investigações? Exemplos. Entre 2021 e o 2023, quando já não existia pandemia, a Prefeitura de Ricardo Nunes pagou 43 milhões de reais em 9 contratos emergenciais sem licitação para uma empresa, a DPT Engenharia e Arquitetura, empresa dos Pedro Silva, pai e filho. Pedro Silva, o pai, é padrinho da filha do prefeito Ricardo Nunes. E Pedro, pai, foi coordenador de gabinete quando Ricardo Nunes era
vereador. O prefeito Nunes tenta explicar. Diz: não é porque o pai do proprietário me conhece que a empresa estaria impedida de prestar serviços. Cândido, né? Que fofo. Prefeito, Pedro Pai é teu compadre e consta ter sido seu assessor quando o senhor era vereador. O senhor acusou Pablo Marçal pela proximidade com Renato Cariani, aquele réu investigado por conluio com o tráfico de drogas. O que diria Ricardo Nunes se o prefeito Guilherme Boulos destinasse 43 milhões de reais sem licitação para a empresa do compadre e ex-assessor dele, Boulos? O que diriam Nunes e certas manchetes se a Polícia Federal estivesse investigando Boulos, como investiga a gestão Ricardo Nunes, por algo chamado Máfia das Creches? Escândalo de 1,5 bilhão de reais. Boulos trabalhou 20 anos no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, coordenando a luta para que famílias sem moradia tivessem um teto em São Paulo. Hoje, nas ruas da capital, São Paulo, vivem 88 mil pessoas sem teto. Isso numa cidade com 588.978 imóveis vazios. Entre outras leis, o artigo 182 da Constituição determina: tanto proprietários como planos diretores das cidades devem ser compelidos a fazer cumprir a função social de habitações urbanas. O MTST e Boulos conseguiram moradia para 15 mil famílias. Mas se um jornalista constata e cita este fato, o senso comum, tantas vezes guiado pela ignorância tão comum, logo saca o rótulo: partidário, esquerdista, comunista. Fazem isso na busca de igualar o que não é igual. Trabalham para tornar semelhante o dissemelhante. E assim, Boulos tem sua trajetória pública falseada, empacotada e reduzida aos termos invasor, invadir. E isso permite ao prefeito Ricardo Nunes, seguindo a trilha da falsificação, dizer que São Paulo não aceita o radicalismo, o extremismo. Destrinchemos então fato e fala na construção e desconstrução ideológica. O que pode ser mais radical, mais extremo do que, sem licitação, pagar 43 milhões para a empresa do compadre e ex-assessor? Isso apenas num vasto rol de denúncias e acusações, e sobre o uso de dinheiro público. Falemos do extremismo citado pelo prefeito, do radicalismo ideológico. O candidato a vice de Ricardo Nunes é o coronel Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota. O vice de Ricardo Nunes foi imposto por Bolsonaro, aquela flor de pessoa. Do Jair, diz agora seu parça e igualmente oportunista, Malafaia, um líder fraco, traidor e covarde. Mas voltando ao coronel vice de Ricardo Nunes. Em entrevista, o coronel confessou: não sabe quantas pessoas matou quando era policial. Nunca contou. 2, 3, 4 pessoas? O coronel não sabe. Nunca contou. E é essa gente que fala agora em extremismo e radicalismo. O coronel Araújo foi imposto porque o crime, a criminalidade, seriam temas fundamentais na eleição no Brasil. E assim foi, mas com Ricardo Nunes e Pablo Marçal trocando acusações sobre a proximidade de ambos com o PCC. E ambos tornaram o PCC tema central e estrela nos debates da campanha eleitoral. Nunes e Marçal, Marçal e Nunes se chamavam de tchutchuca do PCC. Fim do primeiro turno, já trocam acenos, planos e carinhos. Nunes diz não querer Marçal no palanque, mas informa: recebi uma palminha, vou responder. Ainda crimes e ideologia, radicalismo e extremismo. Loas a vitória do governador Tarcísio de Freitas, que, grato, agradece e veste os termos centro moderado. Para tanto, conta com a amnésia se generalizando.
Porque até outro dia o mais falante e vistoso dos seus secretários era o da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também ex-comandante na Rota. Derrite, o SS do governador Tarcísio, já confessou publicamente: eu matei muito ladrão. Ele não prendeu e levou a julgamento, ele matou. Segundo a revista Piauí, o SS do governador, investigado por 16 homicídios. Publicamente, o SS Derrite já disse: é vergonhoso um oficial policial trabalhar 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências em que suspeitos foram mortos a tiros pela polícia. Esse é o SS do governador Tarcísio e dessa gente que se opõe ao extremismo e ao radicalismo. Esse é o moderado de centro. E o outro PM, vice do moderado e centrista Ricardo Nunes, aos 53 anos de vida, nunca contou quantas pessoas já matou. E Pablo Marçal é um avanço incivilizatório. Dissemos aqui desde o início da campanha, e vocês sabem: se porta como cafajeste, e onde há cafajestes, haverá cafajestadas. E Pablo Marçal foi além. Impôs o banditismo escancarado e também digital como fórmula eleitoral. Serviu para demonstrar a enorme distância entre a justiça eleitoral e o que são empresas de tecnologia e comunicação quando não regulamentadas. Vimos no que isso deu em 2018, quando o WhatsApp não tinha controle algum. Vimos o que teve que ser evitado às pressas em 2022 e 2023. Pablo Marçal agora é um caso de polícia, justiça e política. Se fingirem não ter acontecido o que aconteceu e só não viu quem não tem como, quem não pode ou quem não quis, na próxima eleição já não haverá mais limite algum.